Meus irmãos, que de fato nós possamos viver para adorar e bendizer, exaltar em todo o tempo e glorificar o nome do nosso Deus, nosso maravilhoso Deus, diante de quem nós nos colocamos agora, atentos para ouvir a sua palavra. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, até o versículo de número 19. 1 de Pedro, capítulo 4, do versículo de número 12 até o versículo de número 19. De Pedro 4, 12 a 19. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Até aqui a palavra do nosso Senhor, que você possa ter a sua atenção voltada para a palavra do nosso Deus nessa ocasião. O propósito de Deus em nosso sofrimento. Quando nós lemos um texto como esse, que acabamos de ler, a grande e velha pergunta surge diante de nós mais uma vez. Se Deus é bom, por que Ele permite o sofrimento? É quando as dificuldades se levantam diante de nós, quando o sofrimento vem sobre a nossa vida, quando o sofrimento nos abate, ou quando o sofrimento vem sobre uma pessoa querida, alguém que nós estimamos, às vezes nosso coração incrédulo, nosso coração questionador, nós às vezes nos voltamos para Deus e perguntamos, né? Se Deus é bom, por que então Ele permite o sofrimento na nossa vida? Essa pergunta levou muita gente a ter uma visão equivocada a respeito de Deus e fez com que também muitas pessoas chegassem a abandonar a fé, a descrer da existência do próprio Deus, ou outras pessoas que ignoraram o fato de Deus ser bom. As pessoas que questionaram a bondade de Deus o fizeram porque elas não conseguem conciliar um Deus que é bom, um Deus que é misericordioso, um Deus que é amoroso, com a questão do sofrimento. Como que Deus, sendo bom, como que Deus, sendo amoroso, Ele traz o sofrimento ou permite o sofrimento na vida de pessoas. E, às vezes, na vida de pessoas que nós julgamos inocentes. Meus irmãos, a verdade é que
A grande dificuldade em torno desta pergunta que se levanta quando o sofrimento aparece nas nossas vidas está relacionada à falta de entendimento correto a respeito do caráter de Deus. Quando nós entendemos quem é Deus, quando nós compreendemos o seu caráter, nós não temos dificuldades em compreender que o nosso Deus, mesmo sendo bom, amoroso e justo, permite o sofrimento. Nós não fazemos parte daquele grupo de pessoas que chegaram ao entendimento de que o sofrimento na vida da humanidade é como se fosse o calcanhar de Aquiles da fé cristã. Nós não fazemos parte desse grupo, porque nós entendemos, à luz da palavra do nosso Senhor, à luz da Bíblia Sagrada e de um entendimento bíblico reformado, que o sofrimento está dentro dos planos e dos propósitos de Deus. Olha que questão interessante. Então, meus irmãos, para quem crê num Deus absolutamente soberano, não há problema algum em conciliar a bondade de Deus e o sofrimento humano. Deus não deixa de ser bom, Deus não deixa de ser amoroso, Deus não deixa de ser justo quando Ele permite o sofrimento em nossa vida. O sofrimento, em hipótese alguma, ou em qualquer que seja a situação ou circunstância, compromete a bondade de Deus. Deus continua sendo bom, mesmo quando Ele nos permite passar pelo sofrimento, nos permite enfrentar as perdas, ainda que sejam duras, mesmo quando Deus nos permite vivenciar uma dor lancinante, mesmo quando o sofrimento se abate sobre nós e dura muitos anos, mesmo assim, Deus continua sendo bom. Nossa questão é outra em relação ao sofrimento. Nós não temos, quando, é claro, entendemos este assunto à luz da palavra de Deus, quando nos debruçamos, numa busca teológica, conseguimos conciliar essas questões da bondade de Deus e do sofrimento humano. Nossa questão não é essa. Nossa dificuldade é outra. Nossa dificuldade passa a ser entender o propósito de Deus no sofrimento. Essa é a questão com a qual nós, às vezes, temos dificuldade de discernir o que é que Deus quer quando Ele permite o sofrimento em nossas vidas. Sobretudo na vida de pessoas justas, de crentes fiéis, servos tementes a Deus. Nós, às vezes, não conseguimos, meus irmãos, entender o propósito de Deus no nosso sofrimento. E a nossa dificuldade em entender isso, primeiro, é advinda do nosso pecado. O nosso pecado ofusca também o nosso entendimento a respeito do propósito de Deus em relação ao nosso sofrimento. Em segundo lugar, nós temos dificuldade de entender o propósito de Deus no nosso sofrimento, porque nós dificilmente compreendemos que o sofrimento vem da parte de Deus para nós, para o nosso próprio bem. Então, basicamente, nós temos essas duas dificuldades em relação ao sofrimento, porque o nosso pecado trouxe limitações, inclusive no nosso entendimento, e nós somos mais inclinados a reclamar e a querer que o sofrimento se ausente da nossa vida do que entender o propósito de Deus. A outra dificuldade nossa, meus irmãos, é entender que Deus quer o nosso bem quando Ele permite o sofrimento sobre a nossa vida. Então,
nós precisamos aqui, à luz desse texto que temos diante de nós, para a nossa reflexão, perceber o propósito de Deus em nosso sofrimento. O texto nos ajuda, e à luz desse trecho das Escrituras Sagradas, eu quero compartilhar com vocês 4 aspectos do propósito de Deus em nosso sofrimento. O primeiro deles é que o propósito de Deus no nosso sofrimento é nos provar. O versículo de número 12 diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. A expressão fogo, utilizada por Pedro aqui, não está relacionada especificamente ao juízo de Deus em punição, mas ao aspecto purificador do fogo. Por isso, Pedro diz que esse fogo é destinado a provar. A maioria de nós sabe que quando as pessoas querem provar um determinado metal, por exemplo, o ouro é submetido ao fogo. E quanto mais intenso é o fogo, mais se percebe ou não a pureza do ouro. A expressão que Pedro utiliza aqui é nesse sentido de que este fogo, né, do sofrimento vem para nos purificar, para nos provar, para nos lapidar. E a ideia básica é, assim como o fogo purifica o metal ou purifica o ouro, tirando dele toda a impureza, assim também as lutas, as provações, as adversidades, o sofrimento serve para nos purificar, serve para nos modelar, serve para aperfeiçoar o crente. Meus irmãos, por isso Pedro diz: não estranhem este fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. É interessante que Pedro diz: amados. E ele fala numa linguagem bastante amorosa. O sofrimento, irmãos, embora indesejado, é algo que nós não devemos estranhar, porque não é nenhuma novidade na história do povo de Deus. Não é nenhuma novidade para os cristãos enfrentar o sofrimento. O sofrimento se abateu sobre o povo de Deus em diversas situações, em vários momentos da história. É bem verdade que houve momentos em que o povo do Senhor, o povo de Deus, sofreu por conta do seu pecado, por conta de sua rebeldia, por conta de sua desobediência. Mas em outros momentos, o povo de Deus sofreu porque simplesmente se mantiveram fiéis ao Senhor Jesus, porque pregavam a palavra de Deus, porque anunciavam as boas novas de salvação. Nós temos o exemplo disso na igreja primitiva, nos primeiros séculos da era cristã. E há cristãos ainda hoje no mundo que sofrem por causa da sua fé. A questão que Pedro está levantando aqui não diz respeito à causa do sofrimento, mas diz respeito ao propósito do sofrimento. Porque quando nós sofremos qualquer tipo de perseguição ou de injustiça por causa do Evangelho, por causa da fé que professamos em Cristo Jesus, e outros tipos de sofrimento também, Pedro está dizendo que este fogo do sofrimento é destinado para a nossa provação. Meus irmãos, como Deus nos prova por meio do sofrimento. Quando nós lemos lá em Romanos, nisso capítulo 5, ali aparece a ideia de sofrimento como um teste. Quando Tiago também começa a sua epístola, ele diz que nós devemos nos alegrar porque o sofrimento vem de variadas maneiras e vem para o nosso aperfeiçoamento.
para o nosso aprimoramento na fé. Deus, muitas vezes, nos submete ao sofrimento, nos submete a esse teste de passar pelo fogo das aflições para trabalhar o nosso caráter, para aprofundar a nossa fé, para nos modelar, para nos moldar de acordo com o seu querer e de acordo com a sua vontade. E é importante que nós entendamos que, com isso, Deus não quer nos reprovar, mas nos aprovar. Portanto, o sofrimento que Deus permite em nossas vidas é para o nosso bem. Ainda que nós, quando passamos pelo sofrimento, ainda que nós, quando enfrentamos as lutas, as adversidades, tenhamos dificuldade de identificar o propósito de Deus, nós precisamos ter a certeza que, pelo caráter de Deus, por quem Deus é, Ele quer o nosso bem. Ainda que as provas que nós somos submetidos sejam duras e difíceis de enfrentar, Deus quer o nosso bem. Se você está passando por algum tipo de sofrimento, não tenha dúvida que o Senhor está trabalhando na sua vida por meio de uma luta, por meio de uma dificuldade, por meio de uma adversidade. O Senhor está provando você para te melhorar, para te purificar, para te moldar, para te fazer confiar nele, para ensinar a você a depender dele, para ensinar você a buscá-lo. O sofrimento nunca é sem propósito. Ele é um instrumento que Deus usa para o nosso aperfeiçoamento. Olha, meus irmãos, quando nós entendemos isso, apesar da dor, apesar das dificuldades, nós temos uma espécie de alegria no nosso coração, porque sabemos que Deus jamais quer o nosso mal quando Ele permite o sofrimento na nossa vida. É claro que há situações difíceis, delicadas, que nos arrancam lágrimas, que trazem dor ao nosso coração, que às vezes nos angustiam, que às vezes nos deixam inquietos, mas quando nós conseguimos entender essa verdade de que Deus quer o nosso bem, nós conseguimos enfrentar o sofrimento melhor. Nós conseguimos passar pelo sofrimento com outra expectativa. Nós conseguimos olhar para o sofrimento e perceber que Deus tem um propósito benéfico quando Ele permite o sofrimento nas nossas vidas. Em primeiro lugar, quando Deus permite o sofrimento nas nossas vidas, é porque Ele quer nos provar. Mas, em segundo lugar, Deus quer também que nós nos identifiquemos com o seu Filho Jesus. Versículo de número 13 nos deixa claro esta verdade, quando diz assim o texto sagrado: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Olha que questão interessante, meus irmãos, porque, em geral, nós nos entristecemos com o sofrimento. Isso acontece, porque somos pecadores, nós nos entristecemos, sim, e porque, como já disse, não conseguimos perceber a bondade de Deus, perceber que Deus quer o nosso bem, e às vezes nós mergulhamos no mar das lágrimas, da angústia, da dor, e até mesmo caminhamos para a depressão, porque dificilmente nós conseguimos lidar com o sofrimento de uma perspectiva correta. Então, quando nós entendemos que Deus quer que nós nos tornemos parecidos com Jesus, e Pedro aqui diz que nós devemos ser coparticipantes dos sofrimentos de Cristo Jesus,
Isso, meus irmãos, gera em nós uma identificação com o Senhor. E nós devemos nos lembrar que Jesus sofreu e sofreu injustamente. Nosso sofrimento, às vezes, é um sofrimento justo. Quando nós tomamos um caminho errado, quando nós tomamos uma decisão equivocada, quando nós violamos a palavra do nosso Deus, quando nós, às vezes, nos distanciamos do Senhor e enfrentamos o sofrimento nas nossas vidas, às vezes é um sofrimento justo que passamos. Mas Pedro disse que quando nós sofremos, sobretudo se sofremos por causa do Evangelho, nós nos tornamos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer que esse tipo de mensagem não agrada a muita gente. E eu não estou aqui, nem a Bíblia também, incentivando ninguém a buscar o sofrimento. Nenhum de nós, em sã consciência, vai dizer assim, eu quero sofrer. Nenhum de nós quer sofrer. Contudo, quando o sofrimento vem, quando chega e bate a porta do nosso coração, quando ele entra e faz morada nas nossas vidas, nós precisamos entender que um dos propósitos de Deus é fazer com que nós sejamos co-participantes dos sofrimentos de Cristo Jesus. Isso nos ajuda em muito em relação à vontade do Senhor. Isso nos ajuda em muito, meus irmãos, a buscarmos a vontade de Deus para as nossas vidas. Jesus é nosso exemplo também por meio do seu sofrimento. O escritor aos Hebreus diz, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus capítulo 5, versículos 8 e 9. Meus irmãos, quando nós lemos aqui essa verdade da palavra do nosso Senhor, e ela é clara em nos dizer que o próprio Senhor Jesus aprendeu a ser mais obediente, ele se aprofunda na obediência. É interessante o que John Piper observa a respeito deste trecho da palavra do nosso Deus. Num livro que ele tem chamado Sofrimento e a Soberania de Deus, em que ele escreveu com outro autor chamado Justin Taylor, no capítulo que ele chama Porque Deus ordena o sofrimento aos seus servos, ele diz, isso não significa que Jesus tivesse amadurecido a desobediência para uma vida de obediência. Ou seja, Jesus não saiu da desobediência para uma vida de obediência. Ele sempre foi obediente. Por meio do sofrimento, ele se aprofundou ainda mais numa vida de obediência e de submissão à vontade do nosso Deus. E ele, no seu comentário, continua dizendo o seguinte, para que a obediência de Jesus ficasse clara, ele diz que o Senhor também é retratado como alguém que nunca pecou. Hebreus capítulo 4, verso 5. Suas palavras significam o processo pelo qual ele demonstrou uma obediência cada vez mais intensa nesse processo de sofrimento. Para nós não há apenas a necessidade de termos nossa obediência testada e sua profundidade comprovada, mas também purificada de todos os remanescentes de autossuficiência e envolvimentos com o mundo. Meus irmãos, o Senhor quer que nós nos tornemos parecidos com Jesus para que nós sejamos cada vez mais obedientes a Ele. Cada vez mais distante daquilo que nos afasta do próprio Deus, cada vez mais submissos ao nosso Senhor.
É interessante quando Calvino, falando a respeito da suma da vida cristã, quando ele trata da renúncia da vida, e ele aborda o capítulo 8, verso 34 do Evangelho de Marcos, que diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Calvino diz que Jesus viveu em obediência ao Pai e ele foi para a cruz para atestar a sua total obediência ao Pai. Quanto a nós, diz Calvino, deveríamos passar a vida debaixo de uma cruz, que nos fosse permanente, para nos adestrar, para que pudéssemos obedecer a Deus. Calvino diz mais, na Suma da Vida Cristã, ele diz que carregar a cruz é submeter-se em tudo à vontade do nosso Deus. Meus irmãos, como o sofrimento nos identifica com Cristo Jesus. Ele sofreu muito. Pedro nos diz que ele sofreu calado como ovelha, citando Isaías 53, e quando nós lemos Isaías 53, nós nos deparamos com um servo sofredor. A vida cristã, meus irmãos, implica, sim, em sofrimento. O sofrimento vem e nós não podemos negar, nós não podemos fazer de conta que nós somos imunes ou indiferentes ao sofrimento, mas devemos perceber o propósito de Deus no sofrimento, que é nos moldar à imagem do seu Filho Jesus. Sabe por que é importante nós entendermos isso, meus irmãos? Porque o sofrimento quebra a nossa prepotência. Ele esmaga o nosso orgulho, abate nossa altivez e humilha o nosso ego que é inflado. É provável que você esteja passando por algum tipo de sofrimento em sua vida. E você precisa saber que Deus está usando o sofrimento para tornar você mais parecido com Jesus. O sofrimento nunca é sem propósito. Esse momento que nós vivemos, em que mesmo as pessoas que não foram acometidas pelo vírus, têm sofrido de tantas outras coisas. E para nós conhecermos a palavra de Deus, Deus quer nos moldar. Deus quer fazer de nós pessoas submissas. Deus quer fazer de nós pessoas humildes, dependentes dele, confiando sempre no seu auxílio para cada um de nós. Em terceiro lugar, meus irmãos, o propósito de Deus no sofrimento é que ele quer ser glorificado através das nossas vidas. O versículo 16 diz: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Olha que coisa interessante. Deus quer ser glorificado, não é porque Deus é vaidoso, é porque Deus é orgulhoso. Não, Deus vai ser e quer ser glorificado porque Ele quer o nosso bem, porque Ele está nos moldando, Ele está nos aperfeiçoando. Ele está fazendo com que nós nos tornemos mais parecidos com o seu Filho Jesus. E quando nós enfrentamos o sofrimento e saímos lá do outro lado, nós abrimos a boca em louvor e louvores e glorificação ao nome do nosso Deus. Pedro está dizendo aqui, se você está passando pelo sofrimento como um cristão, glorifique a Deus, exalte ao nome do Senhor, porque Deus é sim glorificado quando Ele nos permite passar pela luta, pela aflição. E Ele quer sempre o nosso bem. Quando nós percebemos isso, meus irmãos, de fato, nós chegamos ao entendimento de que nós devemos render glórias ao nome do nosso Deus. Mesmo quando tudo se parece turvo diante de nós, nós devemos entender que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele está nos conduzindo para a vitória. Agora, olhem comigo os versículos
17 e 18. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. E é importante que nós percebamos que Pedro está falando, você não deve sofrer como um assassino, como um malfeitor, ou como alguém que se intromete na vida dos outros, como alguém intrometido que quer vasculhar a vida das pessoas. A ideia aqui nesse versículo, que ninguém sofra como malfeitor ou por se intrometer na vida alheia, traz a ideia de alguém fofoqueiro. A ideia de alguém que quer se intrometer na vida dos outros, mesmo quando não é chamado. Isso não é característico de quem é crente, de quem serve ao Senhor. Mas Pedro está dizendo, se você sofre como cristão, saiba que o Senhor está te purificando. E essa purificação, quando Pedro fala aqui do juízo, para a casa de Deus não é condenação, é esse aperfeiçoamento. É Deus trazendo crescimento, trazendo a purificação para a vida do seu povo. Por isso ele diz, não sofram vocês como malfeitores. Mas se você sofre como cristão, glorifique a Deus, porque o juízo vem para purificar o povo de Deus, mas para aqueles que são desobedientes ao evangelho, vem a condenação eterna. É isso que Pedro está tratando aqui. Meus irmãos, Pedro incentiva a igreja a glorificar ao Senhor, porque é melhor você glorificar a Deus quando você passa pelo sofrimento nessa vida, do que alguém que foi rebelde ao evangelho e vai sofrer o castigo eterno de Deus por sua desobediência ao evangelho. Além disso, é importante nós entendermos que o sofrimento nos quebranta para que nós possamos olhar mais para o evangelho, para que nós possamos obedecer ao evangelho. O sofrimento tem esse poder, meus irmãos, de nos sensibilizar para a palavra de Deus. É claro que tem gente que quando sofre, o coração endurece, ele maldiz a Deus, mas essa não é uma pessoa, ou esse não é um cristão autêntico, que conheceu e que conhece de fato o Senhor. Porque quando nós, meus irmãos, ainda que estejamos rebeldes ao nosso Deus, quando o sofrimento nos abate, nosso coração é quebrantado, nós somos sensibilizados e nós percebemos que estamos em desobediência à palavra do nosso Deus. Por isso Pedro está aqui alertando quanto a esta realidade. Você está sofrendo, mas o nosso sofrimento é passageiro. Ele vai acabar na eternidade. Lá o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais pranto, não haverá mais dor, haverá alegria eterna diante do Senhor. Aqueles que não se submetem ao Evangelho sofrerão as penalidades por causa disso. Mas, meus irmãos, nós, como servos e servas do Senhor, precisamos viver uma vida de obediência ao nosso Deus. E isso é motivo de nós glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. O Sproul, ele diz que a nossa vocação é sofrer para a glória de Deus. O Senhor também nos chamou para que nós, por meio do sofrimento, pudéssemos glorificar o seu nome. Mas, em quarto lugar, o propósito de Deus no sofrimento, nós podemos aqui identificar que Deus quer que nós entreguemos nossas vidas
em suas mãos. Versículo de número 19 deixa isso claro para nós. Diz assim: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O sofrimento, meus irmãos, nos leva a entregar as nossas vidas nas mãos do nosso Deus. Quando nós cremos na fidelidade do Senhor, mesmo passando pela dor, mesmo passando pela angústia, mesmo passando pela aflição, nós podemos confiar na fidelidade do nosso Criador, um Deus que não falha em suas promessas, um Deus que sustenta os seus filhos, um Deus que ampara, um Deus que caminha conosco. Como nós lemos no início da nossa atividade de adoração aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo fala de um Deus que é suficiente. E como tal, Ele cuida de nós, direciona as nossas vidas, supre as nossas necessidades, caminha conosco e prepara para nós coisas boas na eternidade. Um banquete nos espera. Essas são verdades que nós encontramos na palavra do nosso Senhor. Mas às vezes nós nos lembramos daquele velho ditado: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Pois é, a questão é que a própria dor quem traz para nós como expressão do seu amor é o próprio Deus. Quando nós sofremos, meus irmãos, não significa que Deus deixou de nos amar. Às vezes Ele demonstra, por meio da nossa dor, por meio do nosso sofrimento, o seu amor por nós, porque Ele quer o nosso bem, Ele quer o nosso aperfeiçoamento. E não são poucas as vezes que Deus trouxe sofrimento sobre a vida do seu povo, ou sobre a vida de seus filhos em especial, para trazer o seu povo, para trazer um de seus filhos para perto de si. Muitas vezes nós só nos voltamos para Deus e entregamos nossas vidas nas mãos dEle, aos cuidados dEle, quando nós passamos pela dor, quando nós enfrentamos o sofrimento, quando nós passamos pelo vale da sombra da morte. Às vezes é esse o instrumento que Deus vai usar para quebrantar o nosso coração, para produzir arrependimento em nós, para nos sensibilizar para a necessidade de reconhecermos que nós precisamos confiar as nossas vidas aos cuidados do Senhor. Que Deus te poupe do sofrimento, mas eu não tenho dúvida que se você permanecer endurecido, se você permanecer rebelde em relação ao Senhor, e se Deus te ama, nem que seja pelo sofrimento Ele vai te trazer. Nem que seja pela dor, nem que seja por uma situação dolorosa. Deus sabe muito bem como trabalhar em todas essas questões para nos trazer para perto dEle. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve nessa ocasião, se você tem passado por alguma dificuldade, se você tem enfrentado o sofrimento na sua vida, entenda que essa é uma oportunidade que Deus te dá, que Deus me dá, de nós nos voltarmos para Ele, de nós nos lançarmos aos seus cuidados e confiarmos na sua provisão, confiarmos no seu amor, confiarmos no seu cuidado, confiarmos no seu poder, porque é isso que o Senhor quer de você e quer de mim, que nós entreguemos nossas vidas ao seu cuidado. Você está sofrendo? Volte-se para Deus. Não fuja dele, mas volte-se para Ele. Que nenhum de nós pense que o nosso sofrimento é por acaso. Que nenhum de nós pense que o sofrimento veio na nossa vida como um acidente. Não, o sofrimento vem como uma providência divina,
porque Deus quer o nosso bem. Deus quer nos purificar, Deus quer nos aperfeiçoar, Deus quer quebrantar o nosso coração, Deus quer que nós nos pareçamos mais com Jesus, Deus quer que nós confiemos a nossa vida aos seus cuidados. O sofrimento não vem por acaso, nem para você, e nem para mim, e nem para qualquer outra pessoa. Que o Senhor nos ajude a lidar com o sofrimento dentro dessa perspectiva dos seus propósitos para a nossa vida. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. Amém. Vamos orar, vamos à bênção e eu vou dar também alguns avisos.